Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da F1 Pod. Aliás, o segundo episódio. Espero que tenham reparado que tenho andado a treinar. Samuel e João, bem-vindos. Nota-se, Bem-vindos. Leitão. Boas a todos. Pronto. Não, Leitão, eu acho que tiveste muito bem em dizer mais um episódio, atenção. Exatamente. É o segundo, mas é mais que um. E já é, neste momento a expectativa portanto, já é maior do que qualquer uma que tínhamos, não é? É sim, eu acho que se chegarmos ao segundo episódio, o céu é o limite, porque Sim. nunca pensei, nunca acreditei. Mas atenção, a fasquia está a subir. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, vamos introduzir agora uma nova rubrica no nosso podcast. Queremos começar com alguns temas quentes que foram introduzidos esta semana. Jean-Pierre, dás as honras? Vou dar sim. Adiamento oficial do Grande Prémio do Canadá. A organização do Grande Prémio do Canadá anunciou oficialmente o adiamento da corrida, agendada inicialmente para o fim de semana de 12 a 14 de junho. Até ao momento, em recap, já foram canceladas ou adiadas as primeiras 9 corridas do campeonato. Austrália e Mónaco são os 2 grandes prémios cancelados. Os restantes, Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e agora Canadá, estão adiados sem data oficial da realização da prova. Charles Leclerc vence Grande Prémio Virtual da Austrália. No passado domingo realizou-se a segunda edição do evento F1 Esports Virtual Grand Prix, no qual Charles Leclerc marcou presença pela primeira vez e garantiu uma vitória esmagadora no Grande Prémio da Austrália. A série F1 Esports Virtual Grand Prix é um evento online em que pilotos da F1, sim racers e outras personalidades juntam-se para correr online através da plataforma de gaming da F1, o jogo Fórmula 1 F1 2019. As corridas virtuais ocorrerão em substituição aos grandes prémios adiados, tendo o primeiro ocorrido no passado dia 22 de março, com o Grande Prémio Virtual do Bahrein. O próximo está agendado para dia 19 de abril, o domingo, e decorrerá o Grande Prémio da China. Nesta edição podem esperar encontrar pilotos como Lando Norris, Nicolas Latifi, Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, entre outros. Encerramento das fábricas de Fórmula 1 é estendido por mais 2 semanas. O The World Motorsport Council aprovou esta segunda-feira uma moção para estender o período de paragem das fábricas para mais 2 semanas, enquanto o mundo continua a combater a pandemia provocada pelo vírus Covid-19. No mês passado, assistimos à decisão de antecipar a paragem das fábricas de F1 para o início da época, momento em que, em condições normais, aconteceria à meio da temporada, a conhecida Mid-Season Break. Inicialmente, este período de paragem estava previsto até ao final de abril, mas tende-se agora até a meio do mês de maio. Tal significa que os departamentos de design, desenvolvimento, produção e construção das equipas ficam completamente estagnados, incluindo qualquer troca de comunicações via telefone ou e-mail enquanto vigorar este período. Por último, Williams e Racing Point entram oficialmente em layoff. Williams e Racing Point são a segunda e terceira equipa, respectivamente, a confirmar a colocação de alguns dos seus funcionários em regime de layoff, incluindo os seus pilotos. Através de um comunicado oficial, a Rocket Williams Racing esclarece que grande parte dos seus funcionários serão colocados num regime de licença sem vencimento, enquanto que os funcionários não colocados nesta licença continuam a trabalhar, mas com salários reduzidos. Neste comunicado pode ler-se: o período de licença durará até ao final de maio, período no qual a alta administração e os pilotos terão um corte salarial de 20% a partir de 1 de abril. Num outro comunicado, prestado por um representante da Racing Point, foi indicado, passo a citar: algum do nosso staff foi colocado em layoff temporário, enquanto que os nossos pilotos voluntariaram-se para um corte salarial. A Williams e a Racing Point juntam-se assim à McLaren, que, na passada semana, anunciou a colocação de alguns dos seus funcionários em regime de layoff e a redução dos salários de diversos funcionários, incluindo Lando Norris, Carlos Sainz e o chefe de equipa técnica. Também é importante acrescentar que, para além destas 3 equipas, os funcionários do Grupo Liberty, donos da Fórmula 1, foram igualmente colocados em regime de layoff e os seus administradores acordaram em unanimidade um corte salarial na ordem dos 20%. Primeiro que tudo, pronto, Jean-Pierre, podes agora respirar livremente, não há qualquer tipo de... Eu sei que neste momento estás em mute, mas podes efetivamente respirar, portanto, Obrigado. Já passou e foi uma excelente redação. Gostaram? A segunda nota de rodapé que eu gostava de acrescentar, obviamente, era o Rodrigues Guedes Carvalho e o Bento Rodrigues, bem, que tenham cautela para o futuro na SIC, porque este homem vai subir neste momento a passos largos. Isto vai ser uma subida que nunca mais ninguém o apanha. Não sei se concordas comigo, Leitão. Sem dúvida, não podia concordar mais. Ficaram surpreendidos. Fiquei super surpreendido. Não sabia que tínhamos um jornalista entre nós, mas estou de veras verdade. Contente com esta nova aquisição que tivemos. Sem dúvida.
Vamos avançar? Vamos avançando, sim. Pronto, os temas que nós queríamos mais ou menos discutir, e passando estas notícias rápidas que aqui tivemos, era referente, portanto, às declarações que tivemos. Só uma notícia esta semana, mas achámos bem passar aqui para um tema de discussão, que foi a declaração do Zac Brown da McLaren, não é? Que foi um bocadinho controversa. O diretor da McLaren, portanto, a declarar que se não forem feitas medidas na Fórmula 1 até 2021, é que teremos basicamente até 4 equipas em bancarrota para o ano. Sim, Samuel, é realmente uma questão complicada. No episódio passado falámos sobre o impacto da Covid-19 na Fórmula 1 e continuamos com este tema, como é óbvio, na ordem do dia. O facto de não existirem corridas e de não existir, portanto, dinheiro a entrar nas equipas faz com que neste momento as equipas, algumas equipas mais fragilizadas estejam em risco. E é um bocadinho isto que o líder da McLaren tenta enunciar, que vem aqui um bocadinho de acordo com esta notícia que demos de que já 3 equipas estão em layoff, e resta, portanto, perceber se o campeonato não começar até julho, quantas equipas é que conseguirão sobreviver, ou sobrevivente será necessário ajuda. Mas mais do que isto, como fã, também me questiono relativamente à equidade deste campeonato. Ou seja, nós temos equipas como a Mercedes e como a Ferrari e como a Red Bull, que têm um orçamento, portanto um budget muito maior que as outras equipas. Mesmo que estas equipas, portanto, ou seja, considerando que não existem falências, e tendo, portanto, 15 a 18 corridas no campeonato, será um campeonato justo tendo em conta que equipas como McLaren, Racing Point, Williams, ou seja, será, portanto, que vamos ter aqui uma competição justa, Samuel? O que achas? Não, eu acho que isso é um excelente ponto e ainda bem que o abordas, porque é algo que temos de ter em consideração, ou seja, havendo equipas em layoff e que neste momento não estão a apostar rigorosamente nada em desenvolvimento do carro, se achamos que vamos ter uma competição justa nas 15 ou 18 corridas que teremos pela frente. E tendo em conta também, lá está, que, por exemplo, no caso da Williams, teve uma época muito complicada o ano passado, mostrava, por exemplo, melhorias na pré-época em Barcelona, mas neste momento, com se calhar o desenvolvimento do carro suspenso e sabendo que é uma equipa que depende muito de patrocínios, obviamente, até que ponto é que vamos ter uma Williams melhor? Ou seja, o ano passado já foi mau, será que este ano ainda será pior? Mas aquilo que eu também gostava de realçar é que eu não acredito que neste momento haja alguma equipa que esteja a apostar no desenvolvimento do carro. E apesar das equipas não estarem... Peço desculpa, não podem, Samuel. Claro. Neste momento as fábricas têm que estar paradas. É uma obrigação. Nenhuma equipa pode estar a fazer desenvolvimentos no carro. Pronto, e por esse motivo mesmo eu acho que vamos ter uma época muito, muito igual a temos o ano passado a nível de performance de carros, ou mesmo com nenhum desenvolvimento desde que tivemos desde Barcelona. E a questão que eu gostava de lançar, e tendo em conta, pronto, que o Zac Brown falou de 4 equipas, se nós mais ou menos percebemos quais é que eles poderá estar a falar, porque apesar do mundo da Fórmula 1 ser um mundo que ainda envolve muito dinheiro e certamente será um mundo que irá ultrapassar esta pandemia do Covid com mais corridas, e embora em alguns setores sairá afetado, eu acho que não deixará de existir. Portanto, acho que estamos todos de acordo que continuamos a ter Fórmula 1 em 2021. Agora, em que condições é que teremos? E lá está, também abordando um bocadinho a questão aqui das 4 equipas, quais é que acham que são as equipas que eles estarão mais ou menos a falar? Eu não vejo assim... Ele fala de 4 equipas, mas eu acho que todas as equipas acabam por estar um bocado em risco, não é? A Mercedes, por exemplo, está muito mais confortável financeiramente, mas também, apesar de ter um orçamento maior, há de ter custos muito mais elevados. Por isso é difícil de prever que equipas é que vão entrar em falência ou não. Olha, então, e tens, por exemplo, também o caso da Ferrari. A Ferrari é possivelmente a equipa que até poderá ter mais dinheiro, mas a Ferrari
está no epicentro do problema do coronavírus. Portanto, a maior fábrica da Ferrari é na Lombardia, em Itália. Exatamente. Portanto, Ou seja, há vários fatores que podem influenciar a falência das equipas e comprometer o mundo da Fórmula 1. Mas não acham que estas declarações, ou seja, estas notícias avançadas destas 4 equipas, podemos pelo menos assumir que McLaren, Racing Point e Williams são pelo menos 3 destas 4 que são referidas, ou não? Eu relativamente à McLaren não sei, porque a McLaren sempre foi um histórico a Williams também, mas a McLaren teve um grande aumento de performance no último ano e parece que se conseguiu reerguer de um fosso que tinha já nos últimos 4 ou 5 anos. Uma equipa parece-me evidente, que é o Williams, parece-me evidente que ele já a referir-se ao Williams, é uma das equipas. Parece-me também evidente que é a Haas, porque a Haas portanto, basicamente é uma equipa recente, é uma equipa que também teve uma baixa performance o ano passado, é uma equipa que não sabe, pela declaração dos próprios administradores, que não sabe se terá futuro na Fórmula 1 para lá, por exemplo, de 2021 ou para lá de 2022, e é uma equipa que, lá está, foi exclusivamente feita para correr na Fórmula 1, não está em mais qualquer outro campeonato, portanto todo o cachê que recebe é único e exclusivamente da Fórmula 1, portanto a Haas para mim também será uma das equipas. E depois lá está, ou seja, depois é um bocadinho aqui perceber, a Racing Point será efetivamente a Racing Point que vai mudar o próximo nome para Aston Martin, tem o Lawrence Stroll que parece que já viu que não tem efetivamente grande problema a nível de dinheiro, não sei qual é que seríamos não sei se a Racing Point também será talvez a equipa que poderia entrar em falência caso a Fórmula 1 não fizesse aqui os ajustes necessários. E falando dos ajustes necessários, porque é que o Zac Brown está basicamente a dizer que algumas equipas podem entrar em falência? Porque, como nós sabemos, em 2021 vai ser instaurado um teto salarial nas equipas, é uma das regras que foi instaurada, que não passará para 2022 nem 2023, como, por exemplo, o desenvolvimento dos carros. A questão do teto salarial, efetivamente, irá para a frente, e a maior parte das equipas quer que esse teto salarial seja reduzido. Portanto, neste momento estava em 175 milhões e há equipas, a Fórmula 1 já aceitou... Mas isso não é bem um teto salarial, desculpa, é um budget, não é o teto salarial dos pilotos. O ordenado dos pilotos não está integrado no teto salarial. Okay. Ou seja, sim, mas pode-se considerar como um budget ao qual eles não poderão passar a nível de investimento. E a Fórmula 1 já acordou que irá passar então para 150 milhões, mas há equipas até pedir até 100 milhões, portanto quase metade do que estava previsto em relação ao que foi acordado no ano passado. E pergunta, achas que essa poderia ser, por exemplo, uma medida que pudesse ser antecipada já para esta época, a acontecer esta época, claro, ou seja, atendendo ao tema que comecei por falar, portanto a equidade da competição nas corridas que vão ser possíveis de realizar, faria sentido ser aplicada esta medida para de alguma forma, portanto, garantir que equipas como a Mercedes ou a Ferrari ou a Red Bull não vão injetar muito mais dinheiro no período de época que irá acontecer? Eu acho que não, e acho que não porquê? Porque neste momento eu acho que aquilo que neste momento interessa à Fórmula 1 é arrancar com corridas, de certa forma. É esse o foco que está, tanto a administração da Fórmula 1 como o grupo Liberty, portanto toda essa gente que neste momento está a ter reuniões para ver quando é que a Fórmula 1 poderá arrancar, está mais focada em saber quando é que irá arrancar. Portanto, eu acho que a questão do budget e do teto salarial não irá avançar este ano. Porque, lá está, o foco está neste momento entregue a perceber, iremos ter Fórmula 1 este ano, iremos ter corridas à porta aberta ou à porta fechada, quantos continentes é que integrarão no calendário da Fórmula 1, faremos uma Fórmula 1 apenas na Europa, faremos com 2 continentes, fazemos com mais continentes, ou seja, é neste momento estas as questões que estão na cabeça de quem comanda a Fórmula 1 e, portanto, eu acho que a questão do teto salarial, neste momento, para ser implementada agora de uma forma até
inesperada, diria eu, e rápida, não me faz muito sentido. Sim, eu acho que o que se passa é que o que vai na cabeça do Zac Brown também tem a ver com os acionistas que estão por trás da equipa, ou seja, todos os envolventes que investem na Fórmula 1 estão todos preocupadíssimos, não é? Porque investiram dinheiro e as equipas estão a perder dinheiro, ou seja, foi um investimento que saiu furado, como em todas as outras áreas. E no fundo o Zac Brown quer arranjar argumentos para os acionistas não saírem e para se manterem e para continuarem a acreditar no futuro da equipa. Porque se tu és acionista e sabes que a equipa vai acabar, mais tarde ou mais cedo, tu queres tirar o teu dinheiro o mais rápido possível. E nessa medida é que ele está a apelar para que os dirigentes da Fórmula 1 consigam tomar medidas já o mais rápido possível para assegurar que o campeonato se vai tornar mais equilibrado, como essa medida do teto salarial, etc. Que é para, de certa forma, convencer os acionistas a dizer, olha, o Covid já agora está a ser mau, mas no futuro vai ser bom porque vão ser implementadas certas medidas que vão tornar isto mais competitivo. Olha, mas eu concordo um bocadinho contigo e eu acho que isto é uma das coisas positivas que se pode tirar desta situação toda, que está parada e que andamos aqui um bocadinho a especular e de perceber. Mas eu acho que a arrancar esta época, eu acho que vamos ter mais equilíbrio no pelotão. Pelo menos é essa a minha crença e de ver que efetivamente as equipas estão efetivamente paradas por obrigação e ninguém está neste momento a desenvolver o carro enquanto outros não estão. Eu acho que isso pode trazer mais equilíbrio e podemos até ter, se tivermos corridas este ano e o número de corridas que tenhamos, ter o tal equilíbrio que até que já se previa desde o ano passado e que se veio a intensificar nas corridas finais do ano passado. Portanto, é uma nota positiva no qual eu acho que temos neste momento agarrar e perceber que a termos corridas o equilíbrio seria o que todos queríamos, no fundo, não é? Claro, sim. No fundo, a Fórmula 1 está preocupada em manter a modalidade sustentável e as equipas o mesmo, não é? Está difícil para os dois lados. E já agora, no seguimento deste tema, tenho uma pergunta que gostava de colocar, saber a sua opinião. Sinto que tem havido um investimento enorme da Fórmula 1 em trazer mais pessoas para a modalidade, não é? Seja com os comentários do Netflix e com toda a publicidade que tem vindo a ser feita. Acham que no final desta pandemia as pessoas vão perder o interesse pela modalidade ou não? Acham que vai ter impacto? Bem, a verdade é que acho que isto, no fundo, em tudo aquilo que estamos a passar agora, estamos a criar uma ânsia para tudo aquilo que não temos direito agora voltarmos a ter, não é? E nós, como fãs de Fórmula 1, e portanto aqui acho que falo por todos os fãs, quando a época voltar vamos consumir ao máximo este tipo, portanto esta modalidade, porque estamos cheios de saudades da mesma. Não vejo até que ponto é que isso possa estar relacionado em que, portanto, aqueles que anteriormente, como os casos que falas, portanto, as pessoas começaram a ver o documentário da Netflix e etc., não sei se será este facto que irá, portanto, provocar um aumento de fãs para a modalidade. Acho que vai fidelizar ainda mais aqueles fãs, portanto, que já a seguem rotineiramente. Não acho que irá provocar um aumento do número de fãs. Sim, eu não digo provocar, eu digo é desacelerar o aumento de novos fãs. Desacelerar sim. Ou seja, a minha pergunta não é se a pandemia vai trazer novos fãs, não, ou seja, estava a haver um investimento, estavam a começar a haver cada vez mais novos fãs e se esta pandemia acaba por estragar um bocadinho essa curva ascendente, se põe em risco, percebes? Percebo, sim, agora ok, faz mais sentido e concordo, acho que sim. Acho que hoje em dia as pessoas portanto, estão preocupadas com outros temas, a nossa vida portanto, mudou 180 graus desde há uns meses para trás e acho que esse investimento acaba agora por cair um bocadinho por terra, não significando por isto querer dizer que se a época voltar não vamos ter os mesmos números, portanto, da audiência e o mesmo número de telespectadores. Acho que a modalidade vai conseguir manter isso, mas sim, portanto, concordo contigo, acho que esse investimento acaba por cair um bocadinho por terra e será necessário voltar a reinvestir nesse investimento e estamos nós também aqui, o F1 pode fazê-lo.
Não, nós somos, lá está, estamos a Fórmula 1, mais tarde ou mais cedo vai acabar por pagar-nos, não é? Sabemos também isso. Claro. Claro, óbvio. Ninguém faz isto de por isso, borla, como é óbvio. é por isso que estamos a fazer, que estamos a fazer o podcast. Olha, então, mas eu acho que é uma excelente pergunta e não sei se acho que vai desacelerar, e vou explicar porquê. Porque eu acho que o investimento da Fórmula 1 em atrair novos adeptos não parou. Muito pelo contrário, continuou. E não temos a questão só do documentário da Netflix. Vamos imaginar uma coisa. A Fórmula 1 com o documentário da Netflix, eu acho que estamos todos mais ou menos de acordo, veio querer apanhar, portanto, a camada jovem que poderia ou não estar interessada em corridas e ver na Fórmula 1 um interesse. E daí decidiu lançar o documentário Netflix, que eu acho que é um documentário espetacular para quem quer angariar, portanto, uma audiência jovem. Mas para além disso, ou seja, eu acho que a Fórmula 1, e desde que está, portanto, desde que foi comprada pela Liberty, tem feito um trabalho espetacular, tanto no YouTube, portanto, com o canal que têm, ao qual tem divulgado quer corridas clássicas, quer top 10, sabe-se lá o quê, portanto, fatores que aconteceram no passado que possam ser relevantes, terem até trazido até o próprio podcast deles, que pode ser interessante para as pessoas mais jovens ouvirem. Portanto, ter interagido com estas novas tecnologias e ter cada vez mais puxado a brasa, portanto, ter cada vez mais puxado a sua tendência para a população e para o público mais jovem, isso não parou com isto. E mais uma prova disso foi inclusive estes grandes prémios virtuais, como tu bem disseste, Jean-Pierre, portanto, com a vitória do Leclerc no Grande Prémio da Austrália. Hoje em dia, e nós próprios também somos um bocadinho adeptos disso, live streaming e corridas ao vivo, sejam elas reais ou virtuais, é uma coisa que neste momento ainda dá audiência. Portanto, eu acho que o investimento não parou, acho que as camadas jovens vão continuar a estar interessadas na Fórmula 1 mesmo não havendo corridas neste momento, e acho que o esforço que está a ser feito por parte da empresa para que isso aconteça é imenso. Sim, mas achas que as pessoas que veem, por exemplo, o F1 eSport são já os fãs, não são novos fãs? Olha que eu não sei, e até te posso dizer que eu acho que não sei se não será o contrário. Vamos imaginar uma coisa, uma pessoa que vê Fórmula 1 desde 2000 ou desde 95, vê Fórmula 1 há mais de 20 anos, não sei se estará tão interessada nos conteúdos do canal do YouTube, e acho que muito menos estará interessada em ver uma corrida virtual. Ela quer neste momento é ver corridas reais. Certo. Essa camada, eu acho que a Fórmula 1 é inteligente, porque essa camada muito dificilmente deixará de ser adepto de Fórmula 1, a não ser que a Liberty mude muito o desporto que nós até agora temos tido. Portanto, Mas aqui refiro-me um bocadinho à nossa geração, não é? A geração Millennium. Portanto, é essa geração que vê live streams e que é a consumidora massiva da internet, não é? Estou a falar dos fãs desta geração. Pronto, mas eu acho que esses fãs são os fãs que a Fórmula 1 neste momento quer agarrar, certo? Sim, são os fãs do futuro também. Exatamente, ou seja, daqui a 20 anos são estes fãs que começaram a ver Fórmula 1 há 20 anos. Portanto, com o investimento que é feito diariamente no YouTube, no canal de YouTube da Fórmula 1, com o investimento que é feito na eSports, para que as corridas virtuais sejam cada vez mais famosas e sejam cada vez mais algo que nós fãs de Fórmula 1 de corridas a sério, nós os três que acho que somos, também vejamos, de certa forma, e tu próprio viste a corrida há cerca de 3 dias no canal do YouTube. Portanto, estamos se calhar atentos a isso, mas nós também, lá está, por não haver isso não quer dizer que quando houver uma corrida não a vejamos, obviamente que vamos ver e possivelmente vamos ver em direto. Agora, isto só para concluir este tema, acho que a Fórmula 1 está a fazer um trabalho muito bom nesse aspecto, acho que não vai desacelerar os fãs que vamos ter, que neste momento estão ainda confusos se querem ou não seguir a Fórmula 1, portanto, subscrevendo a esses canais e vendo as corridas virtuais é uma forma de estarem sempre a par da Fórmula 1 e pronto, e é um bocadinho isso. Okay. E falando agora da época atual,
E se, pronto, têm sido faladas imensas hipóteses de podermos manter a época atual, não é? E, inclusive há algumas previsões de quando possa voltar a iniciar-se, como a previsão do Ross Brown, que diz que ainda podem haver 19 corridas se começar a época em julho. Acham possível isso acontecer? E achando possível, que tipo de formatos é que têm que ser adaptados? Ou seja, se grandes prémios com menos dias, a meio da semana, o que é que acham que tem que acontecer? Relativamente ao restart da época, é realmente aqui ainda muita especulação, porque gostava de ter informações mais, portanto, menos especulativas sobre isto, mas acho que efetivamente vão ter que ser tomadas medidas, mas medidas que já foram tomadas. Vejamos a eliminação do período do mid-season break, que portanto diz que se antecipou para agora, mas portanto independentemente de ser agora ou não, não vamos ter essa paragem a meio da época. Falámos também no episódio passado da extensão da data de término que estava antes para 27 de novembro, se não estou enganado. E portanto algumas destas medidas acho que já estão a ser postas em prática. Esta questão de um fim de semana de 2 dias, que penso que até tenha sido avançada pelo Ricardo, parece-me uma boa solução. Acredito que irá facilitar, portanto, na logística, nas mudanças, portanto, de grande prémio para grande prémio. Estamos aqui a falar de uma concentração de termos a conferência de imprensa, os treinos e o quali, tudo num dia, ok? Num sábado. E isto partindo do pressuposto que temos só a corrida ao domingo, mas se calhar poderíamos ter, por exemplo, o quali no domingo de manhã e depois a corrida, portanto, talvez conseguisse dividir, e parece-me uma boa medida. No entanto, aquilo que me deixa mais curioso neste novo calendário é como é que será feito o reajustamento dos grandes prémios que foram agora adiados ou cancelados. Porque se nós olharmos para o calendário da F1 que estava, portanto, anteriormente previsto, e partindo do pressuposto que vai começar em julho, poderemos dizer, e o Grande Prémio do Canadá, portanto, o Grande Prémio do Canadá foi adiado e este seria 12 a 14 de junho. Depois teríamos o Grande Prémio da França, 26 a 28 de junho. E, portanto, este possivelmente também será adiado, e sendo também a França, neste momento, um país com um grande foco de casos de Covid-19, o primeiro Grande Prémio estaríamos a falar, portanto, 3 a 5 de julho na Áustria. E deste grande prémio até ao fim do calendário inicialmente previsto, só temos 12 grandes prémios. O que significa que vão ter que ser, portanto, aqui reagendados grandes prémios para, portanto, chegarmos a essas tais 15 a 18 corridas avançadas. E aqui ainda me deixa mais curioso a possibilidade de termos pistas ou portanto, circuitos que não estavam inicialmente no calendário, como por exemplo o circuito do Algarve. Será que isto é uma possibilidade? Ou seja, temos circuitos que não estavam inicialmente previstos de todo no calendário serem inseridos porque têm condições para acolher as corridas? É uma pergunta interessante. O que eu acho na minha opinião, eu acho que a logística de um grande prémio num autódromo é muito mais fácil do que por exemplo, uma corrida citadina. Uma pista de cidade. Como o Mónaco, por exemplo. Exatamente. Ou seja, acho que deve ser muito mais fácil de organizar num autódromo do que em cidade. Pelo que não diga acrescentar-se mais, veja a hipótese de, por exemplo, consoante também a localização, porque a partir do momento em que se quer fazer back-to-back weekends com corridas, as corridas têm que estar mais próximas umas das outras, não é? Porque é para conseguir toda a logística de mudar todos os materiais de uma pista para a outra. E aí eu vejo a hipótese de, por exemplo, substituir-se algumas corridas que são de cidade por outras de autódromo e que sejam mais perto umas das outras. Mas quer dizer, é tudo suposições, parece tudo muito fácil. Sim, por exemplo, vermos a acontecer este ano o Grande Prémio do Azerbaijão será muito pouco provável. Pois, não sei efetivamente, mas parece-me mais difícil. Mas, por exemplo, imagina, lá está, como tu estavas a dizer, incluir-se o autódromo de Portimão e serem, por exemplo, 3 fins de semana em que é Portimão, Barcelona, França, por exemplo. Estás a ver? Certo, pois são todos próximos uns dos outros. Exatamente, parece-me mais simples. Sim, o Samuel também é muito adepto, parece-me, ou a favor da realização da época só num continente, certo, Samuel?
Não, a favor não sou. Eu acho que é uma solução viável, ou seja, aquilo que temos estado mais ou menos a ver no mundo, basicamente nos últimos meses, que portanto não há aqui muito por onde fugir. O grande problema da Fórmula 1 neste momento é viajar. Como todo mundo, basicamente o problema é viajar. E a pormos equipas e equipas em aviões, irmos para o outro lado do mundo, para depois, passado 2 dias, voltar tudo para trás. A logística acaba por ser aqui um fator muito, muito importante. Mas será esse o continente ideal, a Europa? Ou seja, a Europa é hoje o epicentro, portanto, sem contar com os Estados Unidos, claro, mas portanto é hoje o epicentro do contágio do Covid-19. A minha questão é, se não for a Europa, se não for a Europa, qual é o continente que propunhamos? Isto porquê? Porque nós temos o caso da China e na Ásia, portanto, temos a China, temos Singapura, que é uma pista de cidade, temos o Japão, que é um circuito, ok? Portanto, temos assim a China e temos o Japão, por exemplo. Sim, mas temos Vietnã, Bahrein. Vietnã é uma pista que neste momento está em construção ainda. O Bahrein não é, ou seja, sim, é o Bahrein, Médio Oriente. E o Bahrein acho que é mais perto da Europa do que propriamente da Ásia. Sim, é mais Médio Oriente. Portanto, a questão de se colocar a Europa, eu acho que há aqui várias questões, que é, a Fórmula 1 primeiro tem que perceber uma coisa, que é, quando for para arrancar, tem que arrancar. Ou seja, nós não podemos ter um grande prémio e depois esperar 3 meses por outro. Acho que não faz sentido. Acho que fizeram muito bem em cancelar o Grande Prémio da Austrália por isso mesmo, porque neste momento, por exemplo, teríamos um Grande Prémio já realizado e as equipas estavam a perder o foco total e é importante nós percebermos que assim que começarmos o campeonato, o ideal é arrancar até ao fim. Tínhamos as 8 corridas, as 15, as 12, as 19, que eu acho que é impossível, basicamente. Ou seja, eu acho que vamos ter mais ou menos, se calhar entre 10 a 14 corridas, mais ou menos isso, ou até mesmo as 8. Agora, se colocarmos em perspectiva, a Europa é realmente o sítio onde, vamos imaginar, a partir de agosto ou a partir de setembro, que é mais ou menos até onde as outras competições desportivas estão a pensar arrancar, se a Fórmula 1 também arrancar e fizer a cada fim de semana, vai a Silverstone, vai a Paul Ricard, vai à Catalunha, pode-se arranjar outro circuito em Espanha. Pronto, para a nossa felicidade até seria bom ir ao Algarve, embora lá está, é apenas uma hipótese. Vai a Monza, vai à Hungria, vai à Áustria, e que à partida são circuitos mais fáceis, como acho que o Leitão disse muito bem, mais fáceis de compor do que circuitos de cidade. Nós assim temos mais ou menos um bolo de 8 a 12 corridas que são facilmente feitas e coar, neste caso, o campeão mundial. Pois, é a única hipótese que eu vejo. Mais perto mesmo só o cartódromo de Odivelas. Mas não sei se tem as condições necessárias. O cartório de Odivelas, atenção. Que bela pista. Seria... ia morrendo no cartódromo de Odivelas, se couberem neste momento 20 carros, todos assim à frente uns dos outros, já... Não esquecer que Nico Rosberg já correu no cartódromo de Odivelas. Sim. E já aprovou a pista. Já estive perto da morte nesse cartódromo. Pois já. Inclusive, lembro-me perfeitamente. Posso contar aqui um episódio aos nossos ouvintes, não é? Porque nós somos fãs, antigos fãs do cartódromo de Odivelas, e portanto o dirigente, ou a pessoa que neste momento está, o dono, portanto, da pista de Odivelas, disse-nos que o Nico Rosberg foi lá e efetivamente... Acho que foi mesmo ao cartódromo de Odivelas, e que com o pior kart, portanto, à segunda volta conseguiu a melhor volta. Agora, se isto é verdade ou não sei. Da história do cartódromo. Da história do cartódromo, exatamente. Embora, a nível de nós de classificações, aquilo era um bocadinho... Claro que isso foi antes do Jean-Pierre ir lá, não é? Não se esqueçam que eu sou só top 100 europeu, mas no F1 19, portanto, jogo PlayStation. No Mónaco, atenção, no Mónaco. Especialmente no Mónaco, exatamente. Especialmente no Mónaco. À chuva. À chuva dá acidente. Bem, vamos aqui para o grande debate do dia. Sim, debate Red Bull, estou ansioso. Vamos aqui ao debate que, portanto, foi escolhido pelo nosso colega Jean-Pierre, não é? Não seria ele o maior fã do mundo da Red Bull, para discutirmos aqui um bocadinho o futuro da equipa.
E até começaria por ele. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar, sendo a Red Bull, não sendo uma equipa histórica da Fórmula 1, mas sendo uma equipa já que nos últimos anos, desde que entrou na Fórmula 1, portanto, surpreendeu, de certa forma. Que futuro é que vê para esta equipa, tendo neste momento, se calhar, uma dupla de pilotos, talvez a dupla de pilotos mais promissora do campeonato? Gostei, Samuel. A dupla mais promissora. Isso foi realmente lançar os dados. Eu não disse a melhor, atenção, eu disse a mais promissora. É com mais potencial. Exato. Isso faz sentido, tendo em conta que estamos a falar de dois pilotos muito jovens e, portanto, compreendo essa visão de que pode ser a equipa com mais potencial para o futuro. Relativamente, portanto, Max Verstappen portanto, foi incondicional. Quando comecei a ver Fórmula 1, o Max Verstappen estava na sua primeira época e foi, diria, até graças a ele que me tornei assim um fã mais assíduo, porque acho que é um piloto de uma raça fenomenal. É um Senna dos tempos modernos. E, portanto, é um piloto que realmente me dá muita emoção de ver correr. Acho que o Max se vai manter na Red Bull durante bastante tempo. Não quero especular em termos de anos, até porque isto pode tudo sair furado, nunca se sabe quando é que chega a Mercedes e diz Verstappen, nós pagamos tudo para ter cá. Mas acho que existe ali uma química entre o Chris e o Max muito intensa, especialmente acho que se intensificou com a saída do Ricciardo, porque existia, portanto, um enorme despique entre estes pilotos e acho que acabou por, de alguma forma, portanto, a intensificar a relação que existe entre o Max e a equipa. Relativamente ao Albon, fiquei um bocadinho confuso na época passada quando houve a troca entre o Albon e o Pierre Gasly, porque eu até estava a gostar do Pierre Gasly na Red Bull. Na altura fartámos de discutir. Devia ser o único, basicamente. Fartámos de discutir este tema. O Horner que eu vou dizer isso. Exato. Fartámos de discutir este tema a época passada. Terminada a época, é impossível negar as grandes prestações do Albon na segunda metade do campeonato, que apesar de não ter feito se calhar muitos mais pontos do que o Gasly, fez sem dúvida corridas que mostrava ter pace e que eu acho que era isso que o Chris Hornet queria ver no seu segundo piloto e que não via no Gasly. Portanto, o Gasly não acompanhava o pace que a Red Bull sabia que o carro era capaz de dar, e acho que efetivamente o Albon conseguiu mostrar que tem esse pace, conseguiu mostrar muito mais discernimento e acho que é hoje um piloto assumido da Red Bull. Não sei, a nível de, portanto, Red Bull campeã, aliás, neste caso, a Mercedes é inevitavelmente a campeã máxima da era híbrida e não sei se vamos conseguir, especialmente depois disto tudo que aconteceu, não sei se vamos conseguir ver a Mercedes detornada deste legado enquanto as regras se mantiverem estas. Também disse no episódio anterior que estava muito ansioso pelas novas regras e é muito por isto, porque acho que a Mercedes leva uma grande vantagem nesta era híbrida e não descansa, e nós vimos isso nos testes pré-época deste ano. Portanto, uma equipa que já estava na frente continua a investir o máximo e em trazer novas funcionalidades ao carro. No entanto, de qualquer das formas, acho que a Red Bull tem o que é preciso para voltar a ser uma equipa campeã. Precisa, digamos assim, de um bocadinho o fator sorte e precisa, portanto, de pilotos com mais experiência, porque o Max e também o Albon, vão incluí-los, apesar do seu inevitável valor, aliás, peço desculpa, do seu inquestionável valor, ainda são pilotos que precisam de mais experiência e, portanto, tenho aqui algumas dúvidas que consigam fazer frente ao Hamilton. Leitão, não sei se querias dizer alguma coisa, mas os nossos ouvintes não estão neste momento a ver-nos, portanto estão apenas a ouvir-nos, mas acho que foi perceptível, nós que estamos a ver o Jean-Pierre, os olhos dele a falarem do Max Verstappen. É verdade.
O que me leva a crer que as suas opiniões sobre o piloto já não são sem facciosismo, não é? Claramente há uma tendência para falar bem deste piloto. Pelo que eu peço aos nossos telespectadores para, pronto, sempre que ouvirem o Jean-Pierre a falar de Max Verstappen, para irem conferir que os factos que ele está a dar são verdadeiros. Atenção, existem muitas coisas que podem não ser verídicas, e para não ligarem aos exageros, como a comparação com Ayrton Senna, ainda por cima nesta semana tão conturbada. Não tenho comentários. Lá está, raça fenomenal comparado ao Ayrton Senna, um piloto que nunca foi campeão mundial. Atenção. Não percebo. Não faz dele menos campeão. Não, agora pronto, era como ao Leitão se visse o Magnussen. Eu se visse o Verstappen eu dizia, tu és o meu campeão. Verdade. Ok. Verdade. Mas, lá está, Kevin Magnussen, esse sim podemos comparar a Senna. Ok. Claro. Na sua raça. Claro que sim. Simplesmente ainda não teve o carro que tanto merecia. Eu gostava imenso de ver o Kevin Magnussen e o Max Verstappen na mesma equipa. Sou sincero. Mas, não indo tão longe, eu acho que pegando no tema que estávamos a falar da Red Bull e dos pilotos, eu acho que se dessem o carro da Red Bull, mas só com as duas rodas de lado, ao Magnussen, ele era campeão. Só com duas rodas. Sim. Ok. Mas desculpa, as duas rodas laterais. Uma dianteira. Exatamente, para ir assim de lado. Só para ir assim de lado. Exatamente. Ok. E tinha mais pace. Por acaso, é assim, era um grande prémio que eu pagava para ir ver, atenção, de primeira fila. Para ver o Kevin Magnussen num Red Bull apenas com duas rodas. Olha, fizeste-me lembrar de uma boa corrida que eu gostava de ver, que era Magnussen versus Verstappen no cartódromo de Odivelas. Isso é que eu gostava de ver quem é que ganhava. Então, o Verstappen era o rei dos karts. Eu não tinha hipótese. Ia parar a Crel muito rápido. Olha, mas é assim, pronto, falando um bocadinho mais a sério, o Max Verstappen é um talento indiscutível, efetivamente. Tem duas corridas que provam isso mesmo o ano passado, mais uma vez provou. Foram as corridas da Áustria, em que ele passa ao Leclerc, se não estou em erro, a 3, 4 voltas do final, e parece que tinha pneus quando mais ninguém tinha. Essa corrida foi um sonho. Portanto, lá está. Pronto. Mais uma vez eu peço aqui alguma descrição nas palavras nos ouvintes, pronto, para perceberem que há aqui facciosismos graves, portanto, e têm que ser abordados. Mas, de qualquer forma, o Max Verstappen fez uma corrida fantástica na Áustria o ano passado. E depois foi também a corrida do Brasil, em que defendeu e muito bem o Hamilton, e quando foi para ultrapassar também o fez muito bem. Assim, é um talento indiscutível, é um futuro campeão no mundo da Fórmula 1, sem sombra de dúvidas, eu não vou pôr isso em causa. O Max Verstappen, mais tarde ou mais cedo, será campeão. Aqui, lá está, coloca-se a tal questão, se a Honda e a Red Bull serão a parceira certa para isso, e até agora o Max Verstappen achou que sim, porque, lá está, renovou com a Red Bull, creio eu, por mais 3 anos, uma coisa assim do género, até 2024. Sim, mais 3 anos. Foi algo assim. Em relação ao Albon, obviamente que eu discordo nesse campo contigo, Jean-Pierre, porque o Gasly, embora tenha feito uma segunda época muito boa com o Toro Rosso, que mais uma vez culminou num segundo lugar no Grande Prémio do Brasil, não fez uma boa época na Red Bull, portanto na equipa principal na primeira metade da época, e se deveriam ter sido feitas alterações só no final da época, eu acho que o Chris Horner teve muito bem, o Chris Horner e quem decidiu também por parte da Red Bull, em haver uma mudança de pilotos a meio da época, e o Albon mostrou muito bem a sua qualidade. Eu só, para terem mais ou menos a noção, o Albon começou na Bélgica e fez um 5º lugar. Eu devo recordar que nesta corrida o Albon começou praticamente do último, se não mesmo do último, começou mesmo no fim e teve uma ultrapassagem espetacular ao Ricciardo nesta corrida. Depois fez 6º em Itália, 6º em Singapura, 5º na Rússia, 4º no Japão, 5º no México, 5º nos Estados Unidos, 14º no Brasil, mas devo relembrar que estava em terceiro. O Hamilton deu-lhe um toque na parte final do Grande Prémio
o que fez com que ele ficasse em 14º, portanto, porque ele estava em terceiro e conseguiu o seu primeiro pódio, e depois faz sexto nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, o Albon é um piloto também com imenso potencial, é um piloto que mostrou desde a primeira corrida que merece estar na equipe principal da Red Bull, é um piloto que eu particularmente aprecio bastante, e acho que não tem medo de travar mais tarde para ultrapassar, não tem medo da pressão, e portanto acho que tem todas as condições para ser um excelente piloto da Red Bull. A grande questão aqui se coloca, e que eu gostava, por exemplo, de perguntar ao Leitão, era se acha, por exemplo, que nesta época, ou mesmo na próxima época, se o Albon se poderá equiparar ao Max Verstappen a nível de resultados. Uma boa questão e bastante difícil de prever. Acho que tudo vai depender, na verdade, por isso é que eu estava ansioso para ver esta época, porque a adaptação à equipa é tudo. E o que me parece bastante é que na equipa da Red Bull tudo funciona à volta de Verstappen e tudo funciona para que Verstappen seja campeão. E eu acho que o principal fator que vai determinar o sucesso de Albon na Red Bull vai ser saber lidar com isso. Algo com que Ricardo não soube lidar, que foi a falta de atenção e falta de envolvimento da equipa para que ele fosse o campeão. E eu acho que o Albon vai ter que saber jogar as cartas certas, ou seja, vai ter que saber manter low profile, não se deixar destabilizar com isso e na altura certa provar, se for efetivamente, que é melhor piloto e mostrar à Red Bull que também compensa apostar nele. Mas desculpem, voltando um bocadinho atrás na questão do Gasly, vocês não acham que o problema do Gasly na Red Bull não foi uma questão de capacidade, mas sim de mentalidade, que foi essa mentalidade que o Albon teve, ou seja, o Albon chegou lá e agarrou o lugar de cabeça fria, não é? Mas a grande questão... Eu concordo contigo. Pegando nas palavras do Leitão, que a adaptação inicial é o mais importante, não é? E sem dúvida que, pronto, o Gasly falhou essa adaptação, mas não é uma questão de capacidade, porque a seguir volta para a Toro Rosso, onde não existe pressão, não é? Portanto, não há pressão para o Gasly nessa altura, e os resultados também estão à vista. Sim, há muitos fatores, não é? Mas pronto, eu acho que há esse, que é tipo, entrares para a Red Bull é uma grande pressão e tens Max Verstappen que consegue resultados ótimos e é muito difícil acompanhá-lo, logo assim, quando entras. E depois eu acho que é diferente, porque entre o Pierre Gasly e o Albon Pierre Gasly entra para o lugar de Ricardo, que era um piloto excelente e tinha resultados ótimos, ou seja, uma vaga difícil de ocupar, atenção. No entanto, o Albon entra para substituir o Gasly com quem a Red Bull já estava insatisfeita, ou seja, a pressão acaba por ser um bocadinho mais baixa. Mas por isso é que eu acho que o início desta época ia determinar bastante se o Albon se ia encaminhar bem ou se ia falhar. Deixa-me só dizer uma coisa, Jean-Pierre. Eu concordo com aquilo que estás a dizer. A questão do Gasly é puramente mental, mas a mentalidade é também um fator muito importante da Fórmula 1. E nós hoje em dia, e a Red Bull até pelo histórico que tem, não é uma equipa, estou a falar da equipa principal da Red Bull, não é uma equipa que por norma tenha muita paciência, embora aposte muito em pilotos jovens, não é por norma que tenha muita paciência com os pilotos, portanto, no lugar, ou seja, se os pilotos não desenvolvem resultados muito rapidamente, e eu não estava à espera que o Gasly desse os resultados na Austrália, mas estava à espera que chegássemos à quinta, chegássemos a Espanha ou ao Mónaco, por exemplo, que é uma pista que a Red Bull dá-se muito bem, chegássemos ao Mónaco e que efetivamente já tivesse habituado ao carro e que a mentalidade já fosse outra. Eu acho que aquilo que aconteceu com o Gasly foi, os resultados não apareceram logo desde o início. Houve muitos fatores a contribuírem para que a motivação estivesse muito em baixo. Eu relembro que na Áustria, quando o Max Verstappen ganhou a corrida, o Max Verstappen deu uma volta de avanço ao próprio Gasly. Portanto, são estes fatores que depois determinam se estamos prontos para a próxima corrida ou não. E no caso do Gasly foi puramente isso. Eu relembro, por exemplo, o caso do Kvyat, que foi a mesma coisa. O Kvyat foi promovido à Red Bull, até antes do Max Verstappen, portanto tínhamos Kvyat e tínhamos Daniel Ricciardo. O Kvyat, que era um piloto bastante promissor, também cometeu os seus erros na Red Bull e saiu da equipa para o Max Verstappen entrar. E a partir do momento em que o Max Verstappen entra,
eu posso estar errado, mas o Max Verstappen ganhou a sua primeira corrida na Red Bull. Portanto, isto acontece muito na Fórmula 1, mas na Red Bull ainda mais, porque o histórico tem sido esse. A paciência de quem comanda a Red Bull acaba por não ser muita, porque é uma equipa que está muito baseada em jovens talentos e, portanto, tem na Toro Rosso isso mesmo, e tem na academia de pilotos que já tem há imensos anos. Portanto, é uma equipa que investe muito nesse sentido e está à espera que quem chegue à equipa principal da Red Bull, que é para ser campeão de Fórmula 1, tenha uma mentalidade de ganhar e ultrapassar e arriscar. E acho que o Chris Horner, até no documentário da Netflix, fala uma coisa que é muito importante. O que lhe estava a fazer mais impressão no Gasly não era o facto dele estar a ter maus resultados, era o facto dele não arriscar quando deveria ter arriscado. Ou seja, se calhar ele até preferia que ele tivesse um acidente ou outro, tentar fazer uma manobra mais arriscada, mas que a fizesse de certa forma. E era essa falta de risco que também estava a prejudicar o piloto francês. Mas em suma, pergunto-vos, acham que Red Bull pode ser campeã na próxima época? É possível. Como Está tão instável, não sabemos. Lá está, depende tanto do carro, não é? O Leitão está confiante. Será campeão? É possível. Foi aquele possível tipo, não vai acontecer. Não, eu já dei, quando falámos nas previsões, que enquanto as regras não mudarem, não é? Eu acho que a Mercedes mantém-se intocável para mim, é muito difícil, por muito que tenhas bons pilotos na Ferrari como tens. Sim, era híbrida. Na Red Bull, não... As regras não eu acho que se há equipa para fazer frente à Mercedes, neste momento é a Red Bull. Sim. Portanto, se eu fosse a Ferrari. Pronto, isso era o que eu gostava mais, não é? Mas neste momento, não havendo corridas, eu colocaria a Red Bull. A partir do momento em que haverá corridas desta época, na confirmação se houver ou não corridas, mas caso haja corridas e os resultados sejam diferentes, a minha opinião muda, portanto, completamente, não é? Portanto, caso eu veja a Ferrari fazer bons resultados a partir da primeira corrida e a lutar de frente para frente com a Mercedes, acho que a Ferrari terá mais condições. Agora, não vendo nenhumas corridas e partindo do princípio do ano passado e partindo também dos testes pré-época em Barcelona, acho que a Red Bull neste momento é a segunda melhor equipa e acho que poderá ser a primeira, inclusive. Muito bem. Leitão, antes de avançares nas despedidas e convidares a malta a seguir-nos no Instagram e a fazer estas perguntas, eu queria só dizer que em competições de karting o Verstappen fez 30 campeonatos de 2005 a 2013, dos quais ganhou 24. E o pior lugar foi um terceiro. Venham ao Magnussen. Ok. Portanto, ganhou o Magnussen? Não, eu Magnussen. Eu só quero acho que vamos ter que ver eu acho que vamos ter que ver as classificações do Magnussen a nível de karts no próximo episódio. Porque... Assim, há uma questão que é, pronto... O Max Verstappen vem de uma família de pilotos e sempre foi, ou seja, e como sabemos no automobilismo, o teu carro influencia bastante, não é? Ou seja... Então os karts eram melhores do que os outros. Pronto, não fui eu que o disse, não é? Mas o que eu quero dizer com isto então, que... A Mercedes só ganha porque o carro é melhor. Pronto, mais uma vez, não fui eu que o disse, mas... A verdade é que, lá está, não sabemos e esse percurso que tu falas do Verstappen pode ser bastante influenciado por todos os patrocínios e apoios cá à volta dele. Muito bem, então eu espero aqui no próximo episódio... Eu acho que desde muito cedo o Verstappen foi visto como um potencial para a Fórmula 1. Sim. E atenção, apesar do Verstappen vir de uma família de pilotos, e o pai era piloto, o Max Verstappen já foi muito melhor do que o pai alguma vez foi, portanto é importante também referir isto. Mas pronto, eu acho que devíamos abrir, e aliás, não fizemos isto no episódio passado, dissemos que íamos abrir com o Kevin Magnussen, e não abrimos. É verdade, mais uma vez. Não, acho que no próximo episódio devíamos dedicar o tema à ASE. Devíamos, ok. Ou então até podemos também decidir, podemos também aqui colocar aos nossos ouvintes algum tema que também queiram fazê-lo, também ou queiram que a gente discuta, que também o digam nos comentários ou algo assim parecido. Também é sempre interessante que também possa haver alguma interação com vocês. Mas acho que sim, acho que a ASE pode ser abordada no próximo episódio com
a ressalva, lá está, dos resultados do Kevin Magnussen nos campeonatos de kart júniores. Fica à espera, Leitão. Vou preparar aqui um Excel com todos esses dados, prometo. Até lá podem visitar o site do Kevin Magnussen, kevinmagnussen.com, onde podem ver tudo sobre o piloto, e também podem ver na descrição do nosso podcast todos os nossos canais e comecem a seguir F1 Pod em Spotify, no YouTube, também estamos no Instagram TV. Mais uma vez foi um SoundCloud, Castbox, estamos em todo lado. Todo lado. O melhor podcast de F1 do mundo. Do mundo, exatamente. Um abraço, malta. Até ao próximo episódio. Um abraço.